Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro, e eu espero que todos estejam tranquilos aí dentro das casas de vocês. Eu aqui também estou muito bem. Pessoal, nós vamos dar continuidade ao nosso livro de gramática lá na página 117. Antes de tudo, eu gostaria de dar mais um recadinho que eu já tinha dado na aula pelo Zoom. Por favor, as atividades dos meses de outubro e novembro não podem ter atraso, tá? A previsão é que para que o bom aluno esteja de férias dia 30 de novembro. Para que isso aconteça, ele precisa ter entregue todas as tarefas de outubro e todas as tarefas do mês de novembro. Ele precisa fazer a avaliação bimestral que começa lá na segunda quinzena de novembro. Se ele não cumprir essas obrigações de tarefas e de avaliações, ele ficará para recuperação no mês de dezembro. Como eu sei que ninguém quer ficar em recuperação em dezembro, por favor, sejam pontuais, obedeçam as datas de entrega das atividades, certo? Isso é para todas as matérias. Todos os professores estão passando esse recadinho, porque todo mundo quer estar de férias dia 30 de novembro, certo? Então vamos lá. Nós vamos inicialmente lá na página 117, nós vamos continuar no exercício 21. O exercício 21 na página 17 fala assim, olha, nas frases a seguir, as palavras em destaque são substantivos. Crie frases em que elas funcionem como adjetivos. Aí no livro tem um exemplo, olha, o pequeno chorava sem parar, o menino pequeno quase caiu. Então, o que aconteceu nesse exemplo aí? Você pegou a palavra pequeno. Aí, nesse caso, ele é um substantivo. Quando você acrescenta um outro substantivo perto dele, ele vira adjetivo. Ele fica o menino pequeno, menino ficou substantivo e pequeno ficou adjetivo. Vamos entender melhor isso com as outras frases aí, tá? Então, veja. O preguiçoso acaba trabalhando dobrado. Então, você tem aqui a palavra preguiçoso, tá? Essa palavra preguiçoso, apesar dela parecer um adjetivo, ela, na realidade, é um substantivo. Por quê? Porque ela está seguida aqui do artigo o. Toda palavra que tem antes um artigo, ela é um substantivo. O exercício pede transformar esse substantivo num adjetivo. O que você faz, então? Você acrescenta uma palavra antes. Então, se eu coloquei assim, olha, o preguiçoso acaba atrapalhando o dobrado, você pode colocar o funcionário preguiçoso acaba trabalhando dobrado. O que aconteceu? Esse preguiçoso aqui agora é um adjetivo, certo? Mais um exemplo. Essa casa está cheia de barata. Aqui, essa palavra barata é um substantivo, é o bichinho horroroso lá que dá nojo em todo mundo, tá? Então, cheia de barata. Agora eu quero transformar esse substantivo num adjetivo. É só falar que você comprou, que você tem, que você viu uma coisa barata, ou seja, uma coisa que não é cara. Então você coloca lá, comprei uma casa barata. Essa palavra barata agora é um adjetivo, porque ela está qualificando o substantivo casa. Na frase de cima, ela é um substantivo. Por quê? Porque é o nome do bicho horroroso que todo mundo tem medo, principalmente quando voa, né? Aquilo lá, quando voa, vira um ET, vira algo aí de outro planeta, né? Então, vai. A letrinha C, pessoal. O sertanejo está acostumado com a seca. Aqui, do jeito que está escrito aqui na frase em preto aqui, a palavra sertanejo é um substantivo, porque antes da palavra tem um artigo. Sempre que uma palavra tem um artigo antes, essa palavra seguinte é um substantivo. Agora, se eu colocar uma palavra aqui no meio, se eu colocar o homem sertanejo, por exemplo, está acostumado com a seca, esse sertanejo aqui, ele vira um adjetivo. Por quê? Porque ele está acompanhando, ele está qualificando o adjetivo, o substantivo a, tá? Então, a resposta para esse exercício é o que está aqui em azul claro. O funcionário preguiçoso acaba trabalhando dobrado. Aqui você pode grifar a palavra preguiçoso, tá? Que não foi grifado aquela hora. Essa casa está cheia de barata? Comprei uma casa barata. E o sertanejo está acostumado com a seca? O homem sertanejo está acostumado com a seca. Poderia ser outra palavra que no lugar de funcionário? Poderia, só que tem que ser no masculino para ter concordância, tá? O jovem preguiçoso, o aluno preguiçoso, tá? Aqui, para ser feminino, comprei uma casa barata, comprei uma blusa barata, comprei uma calça barata.
O sertanejo está acostumado com a seca, eu coloquei o homem sertanejo, o que poderia ser aqui no masculino? O indivíduo sertanejo, o agricultor sertanejo, certinho? O importante é que você entenda quando que a palavra é substantivo e quando que ela é adjetivo. Ela vai ser adjetivo quando ela estiver qualificando uma outra palavra. Então, veja, preguiçoso é uma qualidade para funcionário, barata é uma qualidade para casa e sertanejo é uma qualidade para homem. Na frase em azul claro, preguiçoso, barata e sertanejo são adjetivos. Na frase em preto, preguiçoso, barato e sertanejo são substantivos. Certinho? Exercício 22, na mesma página 117, tá? Agora faremos o contrário. Crie frases em que os adjetivos em destaque funcionem como substantivos. Lembre que o substantivo vem quase sempre acompanhado de um artigo. Então, agora é o contrário, tá? A palavra que você tem aqui em preto, ela é um adjetivo. A pobre garota ficou assustada com o trovão. Os portugueses recebem bem os profissionais brasileiros em seu país. Por favor, chame aquela menina loura. Então, pobre, brasileiros e loura, nesse exercício aqui, são adjetivos. Por quê? Porque pobre está dando uma característica para a garota, porque brasileiros está dando uma característica para profissionais e que loura está mostrando qual é a característica da menina. Agora, o exercício pede para que essas palavras aqui, você mude a frase, você reescreva, você inventa uma outra frase em que essa palavra fique como substantivo, tá? É só tirar esse substantivo pobre, aliás, é só tirar o substantivo garota. Então, veja. A pobre garota ficou assustada com o trovão. Se você tirar a palavra garota e colocar assim, olha, o pobre, ou a pobre, como quiser, né? O pobre precisa superar suas dificuldades. Essa palavra pobre aqui agora deixa de ser um adjetivo para ser um substantivo. Os portugueses recebem bem os profissionais brasileiros em seu país. Agora, esse brasileiros aqui precisa virar um substantivo. É só colocar o artigo os, depois brasileiros, e completar a frase do jeito que você quiser. Os brasileiros chegarão no próximo voo. Como você não tem uma outra palavra aqui, então essa palavra brasileiros aqui é substantivo. Essa palavra pobre aqui também é substantivo. Por favor, chame aquela menina loura. Aqui, loura, na frase em preto, é um adjetivo, porque está qualificando a palavra menina. Se você falar assim, aquela loura está te esperando há muito tempo, esse loura aqui virou, se transformou num substantivo. Tá? Por quê? Porque você tirou a palavra menina daqui. Então, você só tem uma palavra aqui que funciona como substantivo. Então, olha, o que está em azul claro aqui é a resposta, é o que vocês podem colocar aí no caderno, tá? Então, aí no caderno você coloca 22A e o que está em azul claro, 22B e 22C. Sem problemas? Aí nós vamos para uma outra unidade, tá? Adjetivo, gênero, número e grau, lá na página 118. Então, nós vamos ver um pouco mais o adjetivo, o gênero, o número e o grau. Lembrando que o gênero é a mudança dele de masculino para feminino, o número é a mudança dele de singular para plural, e o grau é a mudança dele para aumentativo ou diminutivo. Tá? Então, o adjetivo ele tem essas três flexões. Ele pode mudar de três maneiras. Ele pode ter uma flexão de gênero, ele pode ter uma flexão de número, ele pode ter uma flexão de grau. Exercício 1. Então, lá na página 118, você tem aí no seu livro um quadrinho rosa escrito assim: as flores lindas e perfumadas, tá? Essa frase aqui, as flores lindas e perfumadas. Aí você tem o exercício 1A. O exercício 1A pede assim: identifique a classe, o gênero e o número das palavras destacadas no quadro acima. Para isso, reproduza no seu caderno a tabela a seguir e siga o modelo já preenchido, incluindo quantas linhas forem necessárias. Então, o exercício pede para você fazer uma tabela no seu caderno desse jeito, ó. Palavra, qual é a classe da palavra, qual é o gênero e qual é o número, tá? Então, ela pede para você colocar essas palavras aqui, ó. As flores lindas e perfumadas. Então, você tem aí, ó. As flores lindas e perfumadas. Esse as é um artigo, tá?
Qual é o gênero dele? O gênero é feminino. E ele está no singular ou no plural? No plural, tá? Então, a primeira palavrinha que é as, depois nós vamos fazer o mesmo com o quê? Com flores, com lindas e com perfumadas. Tá lá, flores, lindas e perfumadas. A primeira é o as. Qual é a classe de palavra? Como é que se chama aquela classe de palavra assim, ó? O, a, os, as, uma, uns, umas. Artigo. Pode ser artigo definido ou pode ser artigo indefinido. Aqui no caso é artigo definido, tá? Qual é o gênero? Qual é o gênero dessa palavra? É masculino ou feminino? É feminino porque é as, né? Lógico. E é plural porque também tenho aqui as. O mesmo vai acontecer com flores e o mesmo vai acontecer com lindas e perfumadas. Olha, tudo feminino e tudo plural. Por quê? Porque é uma questão de concordância. Se eu tenho aqui as flores, o lindas e perfumadas também vai concordar. Então, se essa palavra flores aqui, ela está no feminino e ela está no plural, o artigo e o adjetivo, no caso aqui, os adjetivos que acompanham esse substantivo também tem que estar no plural, no feminino e no plural. Então, vamos ver agora. Flores. Flores é um substantivo, dá nome a alguma coisa. Ele está no masculino ou no feminino? Feminino. É singular ou plural? Plural. Lindas é uma característica, né? Então, é um adjetivo. Masculino ou feminino? Feminino. Singular ou plural? Plural. Perfumadas é a mesma característica de lindas, também é um adjetivo, porque está qualificando, está mostrando qual é a característica das flores, tá? Está no masculino feminino, feminino, e está no plural, certo? Então, você classificou aqui cada uma das palavras, você colocou a classe da palavra de cada uma delas, você colocou o gênero, se é masculino ou feminino, e o número, se é singular ou plural, certo? Então, esse é o exercício 1A. O exercício 1B pergunta assim, ó. E se a frase falasse apenas de uma flor? Como ficaria a expressão no singular? Então, a frase original é as flores lindas e perfumadas. Se eu falar apenas de uma flor, eu vou falar o quê? A flor linda e perfumada, tá? Então, essa resposta em azul claro aqui é a resposta da 1B. E se a flor virasse um cravo? Como ficaria a expressão? Então, aqui no lugar de flor, o exercício pede para trocar cravo. Automaticamente, eu vou ter que passar esse A para o, linda para lindo e perfumada para perfumada. O cravo lindo e perfumado. Então, veja, pessoal, que há uma concordância, né? Se você tem aqui a palavra no feminino e no singular, o que acompanha, o que fica em volta da palavra, também tem que acompanhar. Ninguém vai falar assim, ó, o flor lindo e perfumada, por exemplo. Não, é tudo aqui no feminino e é tudo no singular. Se eu trocar flor por cravo, vai ficar o cravo lindo e perfumado. Então, tudo vai para o masculino e tudo continua no singular, tá? Se fosse cravos, ficaria os cravos lindos e perfumados. Se fosse flores, seria as flores lindas e perfumadas, tá? Singular com singular, plural com plural, masculino com masculino, feminino com feminino. Agora a letrinha D está perguntando exatamente isso. Baseando-se em suas respostas, o que é possível concluir quanto às flexões de números, singular e plural, e de gênero masculino e feminino na relação entre substantivo e adjetivo? Ou seja, o que acontece quando você passa, por exemplo, flor para cravo? Há concordância entre eles, ou seja, vai ficar ou tudo no masculino, ou tudo no feminino, ou tudo no singular, ou tudo no plural. Então, para não ter que escrever tudo isso, você coloca lá. Há concordância entre eles, certo? Esse exercício, então, é um D. Depois vem uma página do livro lá, metade da página 118, em que fala assim, ó. Adjetivo, número, gênero e grau, gênero dos adjetivos. Quando estudamos os substantivos, vimos que a noção de gênero é usada em gramática para classificar as palavras em masculinas e femininas. O mesmo acontece com os adjetivos, porque como os artigos, eles precisam concordar em gênero e o número com o substantivo que acompanha. É o que falou lá, gênero e número. A palavra está no masculino, tudo que acompanhar essa palavra ficará no masculino.
Número, a palavra está no plural, tudo que acompanha essa palavra ficará no plural também. Quanto ao gênero, os adjetivos podem ser uniformes ou biformes. Olha, uniformes ou biformes. O que quer dizer uniformes? São os que têm uma só forma para indicar os dois gêneros. Não sofrem nenhuma alteração para exprimir masculino ou feminino. Então, quando eu falo aqui, olha, doce, eu posso usar tanto para uma fruta doce quanto para um café doce. Triste também não vai ter mudança. Eu posso falar uma música triste ou posso falar um filme triste. Uma jogadora ágil, eu posso falar um menino ágil também. Então, esses três adjetivos aqui, eles são uniformes porque eles não mudam, independente de ser masculino ou feminino, tá? Outras palavras que são invariáveis: hindu, cortês, descortês, melhor, pior, anterior, superior, interior e vários outros, tá? E biformes? Biformes são os que têm duas formas, uma para indicar o masculino e outra para indicar o feminino. Então, veja, uma boneca nova. Então, eu tenho aqui tudo no feminino, 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 feminino. E na hora de passar para o masculino, o que vai acontecer? Tudo no masculino também, um boneco novo. Então, observe que esse adjetivo nova aqui, ele passa para novo. Diferente de doce, triste, ágil, que não tem uma palavrinha, aliás, que tem uma palavrinha só para tudo, né? Aqui não, você vai ter uma forma para o masculino e uma só forma para o feminino. Por isso que ele se chama bi. Tudo que é bi quer dizer dois. O Brasil foi bicampeão, ou seja, ele ganhou duas vezes. A jogadora admirada, também tudo no feminino. A, o artigo, jogador, o substantivo e admirado, o adjetivo. Tudo no feminino. Agora, como é que eu passo para o masculino? Vai ficar o jogador admirado. Tudo vai. O artigo, o substantivo e o adjetivo também vão para o masculino. Então, tem uma forma específica para o feminino e uma forma específica para o masculino. Aí ele vai se chamar adjetivo biforme. Então, põe lá na sua cabecinha. Uniforme, um só. O uniforme tem só uma forma para indicar os dois gêneros. O biforme, ele vai ter duas formas, uma para cada gênero. E a variação? Como é que fica a variação no adjetivo? Como é que eu faço flexão de gênero? Eu tenho uma regra geral, ou seja, como é que eu passo para o plural o adjetivo? Eu tenho uma regra geral, eu tenho lá como flexionar o adjetivo. Eu pego o masculino da palavra, tá? Aliás, passar para o plural não, passar para o masculino ou feminino. Eu pego o masculino e troco pelo a. Então eu coloco lá cru, crua, inglês, inglesa, assustador, assustador. Agora, quando o adjetivo termina em o, a gente tira o e coloca o a. Branco vai ficar branca. Então, ó, giz branco, saia branca. Se ele termina em ão, eu tenho duas possibilidades. Ou vai fazer o feminino em an, ou vai fazer em on. Então, eu posso falar assim, corpo sã, e passar para o feminino como mente sã. Nenê chorão, eu posso fazer o feminino como samambaia chorona, por exemplo. Tá? Então, ão pode, quando ele termina em ão, ele pode fazer o feminino em an ou em on. E se o adjetivo termina em eu, ele vai para o feminino em eia, europeu, europeia, ateu, ateia, tá? Então, aí tem algumas regrinhas que já são de nosso conhecimento, porque somos falantes da língua, tá? Então, mais aqui para sistematizar como é que fica a formação aí na página anterior aqui, ó, do gênero, masculino e feminino, e aqui do número, singular e plural. Sem problemas? Lá nessa mesma página 19, você tem o exercício 2. Complete as lacunas com a forma feminina dos adjetivos em destaque, conforme o exemplo. Então, você tem lá o freguês glutão. Glutão é a mesma coisa que guloso, tá? Então, você está dando aqui, ó, você tem um substantivo, freguês, e depois você tem o adjetivo glutão. Aí o livro dá uma sugestão para você passar assim, ó, uma menina. Uma menina é o quê? Glutona. Então, o feminino de glutão é glutona. O meu amigo calabrês. Calabresa é que nasceu na Calábria, uma região da Itália, tá? Então, o meu amigo calabrês veio me visitar semana passada, certo?
Agora, quando eu passo calabres para o feminino, vai ficar calabresa. E um termo mais comum que nós temos aqui é a linguiça calabresa, aquela deliciosa linguiça que vai na feijoada, né? Que todo mundo gosta. Ou então, pizza de calabresa. Então, ela se chama calabresa porque ela foi criada, porque ela nasceu, porque ela foi inventada numa região da Calábria, lá na Itália, tá? Mas eu posso ter o masculino também, se eu me referir a um amigo, tá? Ou, sei lá, por exemplo, um presunto calabresa, um pão calabresa. Um dia alegre. Como é que eu vou fazer para colocar essa palavra no feminino? Eu vou falar uma festa alegre. Observe que não houve mudança, né? Alegre e alegre. Então, esse daqui é um adjetivo uniforme, porque ele tem a mesma forma para o masculino e a mesma forma para o feminino. Um e-mail animador, eu posso passar para uma proposta animadora. Então, aqui você vai ter o finalzinho A, mostrando que é gênero feminino. E mudou o artigo também. Então, em todas elas, tá? A mudança do artigo também, porque o artigo acompanha o gênero de cada uma das palavras. Um prato salgado, você pode falar uma pizza muito salgada. Então, o que mudou? Mudou o artigo e mudou salgado, né? Aqui você trocou prato por pizza. O muito não vai ter variação. Um telefonema vão. Vão quer dizer à toa, né? Ah, ele foi em vão o estudo dele, ou seja, ele estudou à toa, né? Um telefonema vão vai ficar uma esperança vã. Van não é que carrega ninguém para a escola, tá? Van aí nesse jeito com tio quer dizer à toa, sem significado, sem sentido. A van que carrega os alunos para a escola é VAN, tem aí um N no final, certo? Então, o que acontece aqui? Você tem o artigo, um masculino, e o adjetivo vão no masculino também. Por quê? Porque a palavra telefonema é masculino. Quando você passa telefonema para esperança, você vai deixar tudo no feminino. Uma esperança vã. Certo, pessoal? Então, até aqui, eu acho que não tem problema nenhum. Depois eu deixo para vocês a lição de casa, certo? Beijo.